Cruzeiro tem interesse na contratação do meio atacante venezuelano Soteldo. A negociação só deve prosseguir após o Santos definir quem será o seu novo treinador. Vocês vão entender tudo com ele, tá aqui, Rafa Nobre. Prazer ter você de novo aqui, Rafa. Obrigado, boa tarde. Obrigado, prazer é todo meu, Seabra. Boa tarde pra você, pro Lelhão, pro Leandro e pra todo mundo que nos acompanha aqui o Tempo Esportes. Pois é, se o Lelhão destacou que o Atlético não tá se movimentando tanto, o Cruzeiro acho que é uma das referências nesse mercado, pelo menos para os empresários, acho que é tido assim, né? Todo jogador que é especulado primeiro é especulado pelo Cruzeiro, é uma vitrine, já que o Cruzeiro vai sim para o mercado, vai ter uma reformulação muito grande nesse elenco. Depois, ontem, né, acabou anunciando de forma oficial o Rodriguinho e o Christian. O Cruzeiro são os dois primeiros dessa barca que o Cruzeiro vai apresentar para 2025, né? Ontem, na verdade, esse interesse com relação ao Soteldo já há algum tempo vem sendo especulado, né? E aí é claro que à medida que a temporada chega de fato ao final, inicia 2025, os nomes começam a ganhar mais força. É o caso do Soteldo, que além do que você destacou, né, Seabra, a chegada, ele tem contrato com o Santos até 2027. Fez essa temporada pelo Grêmio, uma boa temporada, se a gente for analisar os números dele com a camisa tricolor. O Soteldo, ele tem a possibilidade de permanecer no Grêmio também. O Grêmio tem a prioridade para essa tentativa de compra, então isso também precisa entrar dentro desse pacote, né, do que a gente imagina dessa possibilidade do Soteldo. Mas o venezuelano, 27 anos, está na mira sim do Cruzeiro, e é claro que vai depender do novo treinador do Santos. Tem contrato, como disse, até 2027, e aí depender do que for o desejo do próximo técnico santista, né, já que o Carille não é mais o treinador do Peixe, aí é claro que vai passar por um processo de avaliação para entender essa próxima temporada. Com todos os clubes é assim, e aí esse próximo treinador santista vai avaliar a possível permanência ou não desse baixinho, né? O Soteldo, baixinho, venezuelano, bom de bola, beça, mas que de fato interessa ao Cruzeiro. Mas nesse momento outros times, inclusive o Santos, né, que tem contato com o jogador, estão na frente do Cruzeiro. Quem vai ser o técnico do Santos? Tô brincando, Rafa. Setorista do Cruzeiro, tá? Eu sei, mas uma coisa depende da outra. Aí não, o Rafa só manja de Cruzeiro. Só pra lembrar. Ele é setorista do Cruzeiro. Então ele tem que manjar mais do Cruzeiro. Ele manja muito o Cruzeiro. Né, Rafa? Vamos lá. Perdeu a palavra. Eu não falei? O menino ia falar. Foi nada demais, não, Ô, Lélio, e aí o Soteldo, tem lugar nesse ataque do Cruzeiro aí, Lélio? O Soteldo tem lugar em qualquer time do Brasil. Seja pra ser titular, pra ser uma ótima opção, ele tá ali, entre os melhores jogadores do futebol brasileiro. Mas eu estava lendo aqui uma exigência, a primeira exigência do Santos para com o Grêmio. O Santos quer 30 milhões de reais à vista, isso pelo câmbio, né? Atual aí pelo valor atual do dólar, né? A cotação. 5 milhões, 5 vezes 6, o cara fala 56, mas não é 30, né? E aí é o que o Santos está pedindo, à vista, pro Grêmio, e vai pedir para qualquer um 5 milhões de dólares. Mas vamos ver, realmente o Santos tem esse dilema, não só com o Soteldo quanto o seu treinador. Você sabe quem é o preferido do Peixe agora, Seabra? Já que você perguntou, é o Gustavo Costas, o técnico campeão da Sul-Americana pelo Racing. Então tem muita coisa para acontecer, e o prazo aí, limite para a equipe do Grêmio definir se vai exercer ou não como é que fala aquela cláusula da compra, a sua preferência aí de compra? Opção de compra. Opção de compra, isso é obrigado. A sua opção de compra é dia 31 deste mês. Beleza. Ô, Leandro Colombo, você acha que o Soteldo se enquadra, se encaixa no esquema de jogo do Fernando Diniz, já que ele permanece e o Cruzeiro
bom, pelo menos pelos nomes aí, né? Vai montando um bom time. O Soteldo vai ter lugar, vai se enquadrar no esquema de jogo do Diniz? Eu disse aqui, Seabra, para ser coerente com o que eu disse ontem, que a contratação do Bolassi, ela me estranharia, porque o Bolassi é um jogador, claro, que já mostrou que tem potencial, já mostrou que é habilidoso, mas é um jogador de 35 anos. E eu disse na oportunidade ontem que, para compor elenco, ok, faz sentido a contratação do Bolassi. Agora faz muito mais o Cruzeiro apostar em um jogador mais novo para o setor, com um contrato mais longo. Soteldo tem 27 anos. Como disse o Lélio, ele está completamente coberto de razão. Não só se adapta ao esquema do Fernando Diniz, mas como em qualquer outro time do futebol brasileiro, Seabra. Dá para talvez tirar aí, vamos supor, Flamengo, que tem um elenco para lá de recheado, e o Botafogo de hoje, mas que também vai perder as suas peças. Já está perdendo, inclusive. Thiago Almada até deu uma declaração que está fechado com o Lyon, outro time do John Textor. Então, se vier, vai ser extremamente bem-vindo. Eu brinquei com essas 4 opções, mas cada uma delas está em um patamar diferente. O Dudu é bem verdade, um jogador já experimentado. O Bolassi pode servir para compor o elenco. O Rodriguinho entra na rotação, mas lá como 4ª opção, digamos assim, pela jovialidade do jogador e por ainda não estar pronto e por poder fazer outras funções. Então, Soteldo é um jogador que chega pronto, indiscutível, que se encaixa tanto no esquema do Fernando Diniz como no projeto Quinteiros, no projeto Cruzeiro. Quinteiros, Olélio, é porque o Santos tentou antes do Gustavo Costas o Gustavo Quinteiros. Se o Costas foi campeão da Sul-Americana, o Quinteiros acabou de ser campeão com o Vélez. Foi os 2 Gustavos que o Santos está tentando, na verdade. É verdade. Tá E o Racing ficou com vice-campeonato ou foi o Huracan? Não, o Huracan. Ah, tá. Show. Olha, Lélio, você sabe quem é o novo presidente do Racing, né? Sei, é o irmão do Gabriel. Exatamente, o Milito. É o Diego Milito. Diego Milito. Da Que jogava Internazionale. muita bola. Da Internazionale, que é o time do Rafa Nobre. Europa. Minha Inter? Nossa, Inter. Não, nossa, não. Falou sua, pô. Todo mundo te entrega, você abre. E ele torce pro Manchester City também, que ele não me engana, não. Ficou caladinho segunda-feira, né? Tá bom. Só pra te provocar, Léo. Só pra te provocar, Léo. Você não pegou até hoje. Mas, Rafa, seguindo aí, primeiro eu queria a sua opinião sobre o Soteldo também. Você que tá lá na beirada do campo, ali no dia a dia. O Cruzeiro padeceu muito do ataque esse ano, né? Esse ano foi bem complicado. Chegou no momento aí, tanto do Fernando Seabra quanto do Fernando Diniz, quase que não teve atacantes pra colocar em campo, né? Essa fase final do Cruzeiro, principalmente, né? Teve que recorrer pro Tevez e também pro Kaique Kenji, que ainda não estão. O Tevez acho que respondeu muito bem, né? A esse chamado da equipe principal, mas que ainda não estão completamente formados para assumir essa bronca no Cruzeiro, né? Acho que cairia muito bem, principalmente do que a gente viu do Soteldo aqui no Brasil, né? Respondeu muito bem, algumas polêmicas, é um jogador ousado, vai para cima. O Cruzeiro precisa desse jogador pro combate final ali, né? O Cruzeiro, na verdade, essa segunda janela do Cruzeiro já faltou, né? Um jogador mais agudo para jogar na ponta ali, jogar aberto. Faltou esse jogador. O Lautaro até chegou com essa ideia, mas acho que não conseguiu comprar nesses primeiros 6 meses aí esse trabalho de beirada de campo. Tem muita velocidade, tem muita disposição o Lautaro, mas acho que ainda falta alguma coisa que o Soteldo a gente já viu nele muita habilidade, né? Tem poder de definição também. Acho que é um excelente nome. Seabra, só para completar o que disse o Nobre, né? O Cruzeiro sentiu falta de um jogador como o Arthur Gomes, né? Não o Arthur Gomes, porque a gente sabe do potencial máximo que ele tem, que é baixo pro nível do Cruzeiro, mas um jogador nas características, pelo menos para ir para cima, aquele cara do X1 do duelo individual. Então, tá mais do que explicado, o Cruzeiro ia ao mercado não só para 1 ou 2 ou até 4 contratações nesse sentido. Sentiu muita falta de um jogador de beirada. É o próprio Arthur Gomes, inclusive, que não né? Você bem falou aí a questão de qualidade, mas o Cruzeiro sentiu falta do próprio Arthur Gomes, inclusive, também. Claro, dizer que sim. Porque não tinha ninguém pra escalar praticamente aí. 5 horas... Não só dele, como do outro menino também, O Robert? Ué. O Robert, nós inclusive. falamos isso aqui várias vezes. Agora, a gente fala de número pra lá, pra cá. Olha os números do Arthur Gomes aí. Eles não são diferentes também do Soteldo, não, viu? Nessa temporada, né? Na carreira, não, né? Mas a gente tá analisando essa temporada. Ah, sim. Momento, né? É o momento. E quando o Arthur Gomes saiu, eu falei, vai fazer falta. E fez muita falta, porque ele abriu o jogo ou pela esquerda ou pela direita, e no final das contas o Barreal,
que ontem até a gente comentou aqui, Seabra, você e o Rafa não estavam aqui, o Barreal, na verdade, ele chega para ser um ala lateral, não era, Rafa? Exatamente. Tinha até essa indefinição, né, Orelhão? Se ele... Porque ele tinha atuado na Major League Soccer como um ala, né, pela esquerda. E o Cruzeiro anuncia ele como um atacante, por isso ficou... Sinceramente, até hoje eu não sei qual é a posição do Barreal. Você falar assim, Barreal, qual é a posição dele? Não sei. Jogador. Ele é jogador de futebol do meio pra frente. Como no Cruzeiro ele teve minutos de ala, né? Não chegou a fazer um jogo em que ele pudesse ser escalado como ala, no Cruzeiro com 3 zagueiros, para ele fazer... Ele foi escalado de fato como um atacante pela esquerda. Ele foi usado como peça ofensiva porque não tinha outro, né? No caso, o Fernando Diniz usou algumas vezes, né? Exatamente. E os números do Soteldo, 41 jogos, 7 gols, 4 assistências. De cabeça não tem. Machucou também no início, né? Da trajetória pelo Grêmio, enfim. Mas, E o Lélio lembrou do Robert. Robert tá no Copenhague, né? Da Dinamarca. Isso. Tá emprestado. Tá emprestado, isso. E tá muito bem lá, segundo consta, né? Acho que se for fazer um paralelo com os garotos, acho que o teu João Pedro teve mais oportunidade que o Robert. Ele entrou no decorrer dos jogos, mas acho que o João Pedro teve mais um lapso de talvez ser titular naquele Cruzeiro do início, quando ele vai bem no Clássico, ele vai bem na estreia contra o Vila Nova e tem aqueles 2 gols, né, que acabam credenciando ele como de fato um jogador, um candidato à posição. Então acho que o João Pedro até teve. De fato, o ano do Robert, ele teve mais oportunidade porque ele ficou, né? E aí teve aquele episódio com o João Pedro, ele acaba deixando o Cruzeiro, mas o Robert tem números até, apesar de ter feito mais jogos com o João Pedro, tem números até inferiores ao João Pedro, né? E eu acho que, na comparação entre os dois, acho que até o João Pedro teve um ano mais positivo que o Robert. E o Eto Acácio tá fazendo uma ironia aqui em relação ao Arthur Gomes, né? Fez muita falta, saiu com quase 50 gols e 30 assistências no ano. Não são números, né, o Acácio? A questão é que, se você pegar principalmente a reta final do Cruzeiro, que tinha Dineno contundido, o próprio Arthur Gomes saiu, o Robert saiu, quem mais? Rafa Silva contundido, depois entrou, fez o que fez. O Cruzeiro tinha praticamente os 3 que jogaram, né? O Lautaro, o Caio Jorge e o Verón, os 3 que jogaram. E o Lautaro ficou machucado também. Como é que é o nome aí do nosso ouvinte? Acácio, o Eto Acácio. Acácio, eu vou desenhar para você. O futebol, ele, claro, tem os números da assistência, dos gols e tal, mas existe uma parte hoje que ela é fundamental, se você não sabe, que é a parte tática, né? Que é o que o jogador desempenha, a função dele com e sem a bola. E o Arthur Gomes, ele acrescentava muito nessas 2 funções, tanto com a bola nos pés, por ser um cara veloz, perdia, porque ele criava. E ajudava muito naquela marcação lá na frente, fazendo marcação, pressão. Tá entendendo? Então, a sua ironia aí, ela veio em hora errada, viu, brother?